No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o desenvolvimento do programa Fé Vem Pelo Ouvir nas escolas. Então nos acompanha aí o nosso treinamento de hoje. Já estamos na parte 11 do nosso curso. E algumas dicas, sobre como utilizar o programa nas escolas. De maneira geral, o processo de utilizar o programa Fé Vem Pelo Ouvir nas escolas é muito semelhante ao processo utilizado nas igrejas. Normalmente os ajustes são em relação ao tempo, e alguns pequenos detalhes. Agora, é importante a gente tentar fazer o seguinte: quando a grade curricular permitir a inclusão da aula de educação religiosa no local da aula de educação religiosa, usar o programa, vai ser muito bom, porque aí você tem um horário já separado, específico, uma vez por semana, para fazer a audição do Novo Testamento, E outra coisa importante é, sempre que possível, é preferível treinar um professor da própria escola para ser o facilitador do programa. Por quê? Porque a pessoa já vai estar ali na escola, já conhece o ambiente de trabalho, já conhece os alunos, já está enturmado, fica mais fácil para ele levar a cabo e dar continuidade ao programa Fé Vem Pelo Ouvir naquela escola. Quando não for possível utilizar um professor da própria escola, então nós temos que treinar um facilitador, que tenha compromisso, que tenha responsabilidade, que leve adiante o programa do início até o final, tá bom? Eu quero compartilhar algumas dicas desse importante projeto que é levar o programa para as escolas. Nós precisamos resgatar a presença da palavra de Deus nas escolas. Então, algumas dicas aí para nós utilizarmos. Em primeiro lugar, definir a hora e o dia que o grupo vai funcionar. Isso é fundamental. Quando nós definimos a hora e o dia em que o grupo vai acontecer, nós estabelecemos então uma seriedade no programa. E sempre que possível deverá ser a mesma hora, deverá ser o mesmo dia. Claro que às vezes na mesma escola terão vários programas, mas a turma do 7º ano vai ser na quinta-feira, no segundo horário. Então, definido como se fosse qualquer outra matéria. Isso então é muito importante, essas pessoas saberem que naquele tempo, durante o ano, elas vão ouvir todo o Novo Testamento, aproximadamente 40 semanas. Dá para, num ano letivo, ouvir, começando em Mateus e indo até Apocalipse. A próxima dica aí para você é que a reunião, ela de preferência deve ser semanal e ocupar o período de uma aula. O que quer dizer com isso? Não pode ser de vez em quando der, tem uma semana, outra não tem. A reunião, ela deverá ser constante, semanal, ela deve ser o período de pelo menos uma aula, e esse período, que normalmente é 50 minutos, deverá ser utilizado de maneira proporcional entre ouvir e comentar. Então, aproximadamente 25 minutos ouvindo e 25 minutos compartilhando, comentando, conversando sobre o que ouviu. É claro que ouve um pouquinho, pausa, fala, ouve, fala, sempre assim, intercaladamente, mas é muito importante compartilhar, não só ouvir o texto, mas compartilhar, conversar, fazer perguntas, compartilhar aquilo que o texto falou ao coração. É muito importante que haja tempo para essa interação, para esse compartilhamento, mesmo para orientações de quem está facilitando, do professor, do líder do grupo, que ele sempre vai trazer uma palavra sobre o texto que vai ser ouvido ali, tá bom? Às vezes uma palavra esclarecedora, às vezes algumas perguntas para a pessoa enquanto ouve, procurar respostas, Uma terceira dica aí para o nosso programa nas escolas é reunião devocional diária. Olha, é uma outra possibilidade de realização do programa nas escolas. Uma outra opção que tem sido muito utilizada. Ao invés de fazer uma reunião semanal de 50 minutos, faz várias reuniões diárias. Segunda-feira
terça, quarta, todos os dias um pouquinho. E essas reuniões podem durar 15 a 30 minutos, como um período devocional, onde começa-se o dia ali fazendo uma oração ou cantando um cântico e logo depois começando o programa. É claro que ele não vai ouvir 5, 6 capítulos. Todo dia ouve um capítulo e conversa e compartilha. Então é uma maneira muito interessante de firmar, de dar continuidade. 15 minutos, 20, no máximo 30 é tempo suficiente para que as pessoas possam ouvir, receber orientações e compartilhar. Seria muito bom isso feito nas escolas, né? Seria realmente um resgate da palavra de Deus. Vamos continuar então vendo mais algumas dicas para o nosso programa nas escolas. A próxima dica aí é que o líder do grupo deve estar atento para fazer mudanças se forem necessárias, né? Antes de aprofundar nesse texto, algumas experiências que temos tido têm mostrado que em escolas essa reunião diária ela é muito produtiva, quando isso é possível fazer, né? Cria realmente aquele clima, aquele ambiente de crescimento. E um ano letivo, os alunos podem ouvir de forma ordenada e contínua todo o Novo Testamento, do princípio ao fim, indo de Mateus a Apocalipse. Então é um bom desafio para o trabalho nas escolas. Então, como a dica 4, o professor ou líder do grupo ou facilitador, ele deve estar bem atento, porque muitas vezes ele vai precisar fazer mudanças, fazer correções, talvez mudar o horário, talvez juntar 2 salas ou 3 salas. Ele vai ter que procurar ter sensibilidade para descobrir a maneira mais efetiva, mais adequada, mais contextualizada para que o programa funcione naquela escola, sem abrir mão dos princípios, que são começar em Mateus e até Apocalipse, parar, compartilhar, né? Então esses princípios são fundamentais, mas o tempo, a duração, a quantidade de pessoas em cada sala de aula, isso tudo é algo que o facilitador tem que ter a sensibilidade para fazer mudanças mesmo durante o percurso. Não insista no erro se você perceber que tem como melhorar. Então compartilhe, faça perguntas se alguém tem sugestões para melhorar esses detalhes aí, tá bom? Vamos para a próxima dica. A próxima dica é: os relatórios e testemunhos são essenciais. Você sabe que esse nosso programa é totalmente gratuito, os voluntários, os equipamentos, nós temos que prestar conta para aquelas pessoas que generosamente doaram recursos para a aquisição dos equipamentos e distribuição no mundo todo. E quando essas pessoas sabem de resultados que aconteceram, de testemunhos, de frutos desse penoso trabalho que nós estamos realizando, isso é um feedback muito importante. Isso é assim fundamental para o crescimento da obra, para que mais pessoas possam estar envolvidas. Então, é responsabilidade do facilitador passar para o promotor como está indo cada grupo, aonde eles estão ouvindo, qual a sequência que eles estão, se houve já alguma mudança visível no grupo, se alguém entregou a vida a Cristo, se alguém houve uma mudança na vida familiar, qualquer tipo de testemunho como um efeito impactante da palavra de Deus precisa ser compartilhado conosco. Às vezes uma gravação rápida no WhatsApp, às vezes é só um relatório dizendo como que está indo. Não dizer está indo bem, mas detalhes, né? Às vezes tinham pessoas na escola brigadas e fizeram as pazes, coisas dessa maneira que certamente vão acontecer, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, e aí o promotor, que é o líder da região, que está organizando a abertura dos grupos, vai passar para a gente, vai passar para os representantes da Fé Vem Pelo Ouvir, e nós vamos levar adiante essas informações tão preciosas e tão importantes. A 6ª dica é: não desista, né? Não desista, e motiva os participantes a não desistirem, a não parar no meio do caminho. Os participantes têm que estar sempre motivados a continuar ouvindo o Novo Testamento, fazer o compromisso desde o início. Nós vamos começar em Mateus e vamos até Apocalipse. E também, sempre que possível, deve ser feita uma campanha para disponibilizar o texto do Novo Testamento para os alunos, né? Talvez na própria escola, igrejas ao redor que adotem a escola e
e comprem Novos Testamentos na linguagem que está sendo ouvida ali. Normalmente a gente utiliza nas escolas a linguagem de hoje, Nova Tradução da Sociedade Bíblica, mas conseguir esses Novos Testamentos para que os alunos não apenas ouçam, mas também estejam lendo ali. Isso vai dar uma compreensão melhor do texto, isso vai dar um ganho, né, para aqueles alunos. Então, sempre que possível, fazer essa campanha para conseguir essa doação dos Novos Testamentos, para que os alunos acompanhem a audição. O programa tem alcançado êxito nas escolas em todas as faixas etárias, desde a primeira série até a dos jovens adultos no programa no EJA, tem utilizado em universidades, em diversas maneiras ele tem sido utilizado, e nós cremos na eficiência, na eficácia da palavra de Deus, e nós cremos que nós podemos fazer uma mudança no nosso país. Eu já consigo ver milhares de grupos formados nas escolas do interior, nas escolas, né, nos quilombolas, né, entre os ribeirinhos, no Nordeste, no sertão, dentro das comunidades ciganas, por todo o Brasil, entre os pantaneiros. Gente, todo local, em cada cidade, que cada igreja adote uma escola, nas cidades, no campo, no sertão, em todo o Brasil. Vamos estar orando para que a palavra de Deus penetre, permeie cada grupo da nossa sociedade. A escola é um dos projetos fundamentais para que nós tenhamos um grande alcance nas famílias do Brasil.